joga na Luvabet, cuidado. Os caras são uns pilantra, roubou meu dinheiro, falou? Luva de Pedreiro começou a dar golpe e talvez Alan Jesus foi inocente e o tempo inocentou o homem. O site Luvabet tem jogos exclusivos e inovadores, os melhores jogos do mundo. Incríveis e exclusivos. O do Luvabet, que não é com esses caras, porque eu também fui roubado, também tomei o golpe deles. Luva de Pedreiro. Um menino que veio da extrema pobreza, mas com um talento incrível para o futebol. E assim conquistou o Brasil inteiro. Irã conseguiu números absurdos num período curto de tempo. E isso despertou a curiosidade de empresários grandes, como o Alan Jesus, que explorou, roubou e se aproveitou do garoto, o deixando numa casa simples, sem ao menos ter dinheiro para comprar uma pizza. Até ele ser salvo pelo seu anjo na terra, Falcão. O ser mais bondoso de todos. Bom, pelo menos essa é a história contada pela mídia. Durante meses e meses, Alan Jesus foi vilanizado na internet e os motivos eram diversos. No começo, pra mim, e acredito que pra vocês também, tudo isso fazia sentido. Influências grandes concordaram com essas teorias e também bateram muito no empresário, que se tornou um grande vilão. Agora ele explodiu. Se você desce aqui, mano, não tem uma publi dele, velho. Pô, assim, deve ter uma quantidade grosseira de empresas que queiram fazer uma ação com ele, tá ligado? E isso tudo acabou resultando no resgate de Luva de Pedreiro por seu novo empresário. E todo o Brasil bateu palmas para Falcão por sua linda atitude de salvador. Mas e se eu te dizer que Luva foi de algo ruim para algo bem pior? Você acreditaria? Quando aparecer mais empresa de bet atrás do Luva lá, como é que vai ser, cara? Não, a gente tem a nossa. O pessoal acha que você anunciar bet é um grande problema. Tá. E não é. Eu sei que nós temos um impulso natural para gostar do Luva de Pedreiro. Ele é o exemplo perfeito da jornada do herói. Um menino franzino, extremamente pobre, que jogava no campo de várzea, supostamente foi enganado por seu antigo empresário por não saber nem ler nem escrever. E só após ser resgatado, está trilhando seu caminho de sucesso. Mas não tem como negar que recentemente ele tem perdido muita credibilidade na internet, com atitudes bem arrogantes. Eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Tem se envolvido com algumas polêmicas e tem até sua própria casa de apostas. E guardem essa informação, pois ela é uma peça muito, mas muito importante para essa história. E enquanto isso, dei uma breve analisada em como a vida de Alan Jesus está hoje. E ele nitidamente deu a volta por cima. Como? Repito. Como ele daria a volta por cima caso tivesse dado um golpe no maior influenciador do Brasil? Não me leve a mal, o Alan Jesus não é um anjinho perfeito que eu quero defender. Ele só não é o vilão principal dessa história. Foi nítido que ele quis sim puxar os holofotes para si enquanto era empresário de Irã. Isso é feio, mas não é criminoso ao ponto de te ameaçarem de morte, vazarem seus dados e te transformarem em um vilão nacional. Mas como eu falei, hoje ele está na ativa novamente. Quem iria querer trabalhar com Alan Jesus caso ele fosse um golpista que foi exposto nacionalmente, na televisão, nas redes sociais, no mundo inteiro? Foi em cima dessa dúvida que eu comecei a investigar. E cara, vocês não estão preparados para isso. Antes, vamos voltar para o início dessa história, onde tudo começou. Eu tava na internet, né, no Instagram. Quando eu vi o conteúdo do Irã, passou assim, eu olhei o conteúdo, eu encaminhei pro Victor Melo, que é um outro artista que eu tenho. Aí eu fui lá, mando uma mensagem pra ele, explicando, gostei do seu conteúdo e tal, como é que você tem empresário? Ele falou, não tenho, tal, e aí me liga. Semanas depois, Alan Jesus já estava na Bahia ajudando o Luva, e ele trouxe uma estratégia que, sinceramente, tem um papel enorme para a proporção que o Luva de Pedreiro tomou. Escassez. Então, mas você fazia isso pensado, ele tem que ser raro para ser caro. Na verdade é o seguinte, eu tava num processo, Rica, porque o Luva cresceu tanto em número, porque a gente gerou a escassez. Se eu começo a pulverizar o Luva em podcast, com todo respeito a todos, tá? Sim. Mas eu tinha um momento certo de fazer isso. Na minha cabeça eu falei, cara, eu vou obrigar as pessoas a conhecerem o Luva na rede social dele. Alan quis manter a mesma imagem para o Luva de Pedreiro, que na época foi morar no Rio de Janeiro, na casa de Victor Melo, de graça. Victor Melo, que inclusive tinha seu nome no quadro societário na empresa de Luva, por ter mais experiências com redes sociais e contar com mais de 30 milhões de seguidores no TikTok, ele supostamente ajudaria bastante a impulsionar a carreira do Luva.
Eu torci um pouco o nariz pra isso, mas novamente, Alan Jesus não é o anjo desse vídeo, só não é tão maligno quanto o outro cara. E Luva ia pra Bahia somente para gravar e manter a imagem do menino humilde, perseverante, cheio de fé, que segue seus sonhos. Falei, mano, não dá pra gente transitar, fazer as coisas com vocês na Bahia. Vamos morar no Rio de Janeiro. A gente construiu a narrativa, a gente tinha um personagem. Aquilo era uma locação pra vídeo, Rica. Essa é uma estratégia bem manjada. Utilizada, por exemplo, por Casemiro, que mesmo após multimilionário, famosíssimo no Brasil inteiro, continuou gravando numa webcam de baixa qualidade, assim como o Whindersson Nunes e outros. Isso acontece pois o público tem facilidade de notar e interpretar mudanças, e na internet as coisas acontecem muito rápido. Se o Luva de Pedreiro, com aquele hype do momento, começasse a alochar, o público começaria a criticá-lo, deixariam de seguir e a famosa frase que todo influenciador odeia surgiria: saudades do Luva de Pedreiro de antigamente. E esse não foi o caso. Alan conseguiu fechar alguns contratos gigantes, resultando em mais de 2 milhões de reais na época. Mas a forma em que ele sempre aparecia nos conteúdos de Irã, meio que querendo deixar claro: galera, sou eu que tô fazendo isso acontecer, hein? Fez muita gente ficar com uma pulga atrás da orelha. Quem acompanha o Luva tá ligado que todo post nos stories, o Luva marca o empresário, mano. Tá ligado? Deixando claro, só deixando claro que eu acho que o cara ainda tá errado. Eu acho. Ok. Assistindo sua entrevista, assistindo tudo, pra mim não cola. Ok. O Luva de Pedreiro, com as suas contas enormes, não parava de marcar o nome do empresário. Ninguém, repito, ninguém ousaria ir a favor de Alan nessa história. Seria como atirar no próprio pé financeiramente, mesmo que a história de Alan fizesse sentido. Enquanto todos estavam criando conspirações contra Alan, um grupo de pessoas começou a se aproveitar dessa onda. E eles, bom, eu acho que eles são os verdadeiros vilões dessa história. Assim, eu tenho uma política de trabalho, cara, respeito quem trabalha, mas eu não trabalho com o mercado de aposta esportiva e jogos de azar, velho. Respeito quem trabalha, tá? Eu só não trabalho, minha empresa não trabalha, nenhum cliente meu trabalha. Desde fevereiro daquele ano, Luva começa a receber propostas para divulgar casas de apostas e jogos de azar, que eu acho que vocês já sabem bem qual é a minha opinião a respeito desse mercado. Mas imagina só, o Luva já tinha muitos seguidores, ele provavelmente ia receber uma proposta irrecusável. Naquela época, o Luva já era um dos maiores ativos da internet. Imagina só quanto ele ia receber por milhões de acessos que ele ia fornecer às sujas e podres casas de apostas. E a gigantesca proposta foi a de... Se tratando de valores, eu consigo fechar para ele, certo? Hoje, R$8.000 fixo, com um contrato de até 1 ano, no mínimo, pra gente começar. 8 mil por mês. Como a gente vai ter lançamento e tal, isso é uma coisa que dura bastante. Eu consigo fechar R$8.000 fixo, com contrato assinado, tudo, pagamento em dia, tudo certinho. Mais comissão em cima das pessoas que viessem para a parte do nosso site de... E aí, pelo outro lado, a gente também usaria ele para gravar vídeos no canal de Falcão, gravar vídeos do nosso entretenimento. E a gente alinhava para tanto crescer, tanto o canal de Falcão tem milhões já de seguidores. E também o canal dele, paralelo a isso, entendeu? Agora vocês estão começando a entender, certo? Um dos maiores ativos da internet. R$8.000 por mês, mais comissão em cima dos seus fãs que perdem dinheiro nessa imundice. Um valor completamente fora da realidade. Quem aqui realmente parecia estar se aproveitando da inocência e falta de noção de Irã? Novamente, Alan de Jesus não é nenhum santo, mas o outro lado é 1000 vezes pior. E aquela não foi a única tentativa da empresa de Falcão para ter Luva de Pedreiro como seu garoto propaganda. E dia 3 de março, eles entram direto no pai. Olha o que eles falam. Pronto, aí o senhor conversa com ele, pergunta se ele quer aceitar e diga a ele que nesse presente vai uma camisa autografada por Falcão. Um presente não precisa divulgar nada. Se vocês quiserem também que a gente pague para enviar esse presente, a gente pode pagar, fazer um pix para vocês também, mas não precisa divulgar nada, tá bom? Só para vocês receberem mesmo em forma de carinho. Eu não falo nada com relação a o empresário dele não saber para não dar problema para vocês, é só para vocês receberem mesmo o presente. Tentar contato dessa forma com uma pessoa que já é gerenciada, se aproveitando da inocência e da falta de informação do pai de Irã, foi uma das coisas mais podres que eu já vi na minha vida.
Esse provavelmente foi o início de um plano de manipulação, onde Irã foi a grande vítima. Se o pai dele recebia esse tipo de mensagem, imagina o que o Irã recebia. Imagina a quantidade de tentativas que o Luva recebeu por debaixo dos panos para colocá-lo contra seu empresário na época. A mente de Irã diversas vezes não aguentou. Ou vocês não lembram das lives que ele fez dias antes de quebrar sua parceria com o Alan Jesus? Graças a Deus, pai. Eu tô por meus seguidores, que meus seguidores falam aí comigo aí, tá ligado? Eu não bebo não, parceiro, eu tô santo, tá ligado? Porra, mas porque eu desabafar, mano, nessa porra, eu tô saco cheio já. E depois disso tudo, a equipe de Falcão vai até a casa de Irã, ameaçam Alan para que ele forneça as senhas de Luva e fazem a transição de empresários. Falcão e equipe finalmente conseguem concluir seu plano genial, destruindo seu inimigo pela raiz, manipulando por meses um rapaz desprovido de muita informação, se aproveitando da mídia e saindo como o herói da história. Cheque mate. Mas desde quando o Falcão é herói? Essa não é a primeira vez que ele faz algo sujo. Você se lembra da empresa que deu um golpe de mais de 100 milhões de reais nos seguidores do Flow Podcast? LTW Consult, que supostamente era uma empresa de consultoria financeira, sumiu com mais de 100 milhões. Repito, 100 milhões de reais. E adivinha só quem era sócio e fez anúncios para essa empresa? Fala pessoal, como é de praxe, mais um dia de visita aqui na sede matriz da LTW Consult. Eu que sou parceiro da LTW há algum tempo, sempre visito aqui todo mês para participar das reuniões e hoje não vai ser diferente. E além de eu estar visitando, eu vou trazer vocês para visitar também. Bora entrar? O Britão, além de ser meu irmão, é da minha confiança, nós somos sócios dentro desse projeto, então eu falo de mão cheia. Nós somos sócios dentro desse projeto, então eu falo de mão cheia. E ele afirma no vídeo que é sócio. Então, ele não tem papel de patrocinado, assim como o Flow Podcast ou o Victor Sarro, mas sim faz parte do quadro societário da empresa, tendo assim um papel fundamental na tomada de decisões da empresa. Então vamos recapitular para ficar claro o plano sujo que eu acredito ter sido posto em prática. Tentar contratar Luva como garoto propaganda da F12 e fazer isso pelo menor valor possível. Afinal, Irã é um jovem humilde e não tem noção de seu real valor. Após investidas negadas pelo empresário, vamos tentar desmantelar de todas as formas a honra e o trabalho do empresário, comprando artigos e manipulando a narrativa. Enquanto isso, vamos continuar tentando aliciar ele por debaixo dos panos, através de seus pais, que também são inocentes e fáceis de manipular, oferecendo camisas, dinheiro e tudo mais, sempre colocando-os contra o empresário. Depois que conseguirmos a confiança de todos, o checkmate entra em ação, vamos alegar que o contrato seja completamente justo, um contrato leonino, e fazer de tudo para anulá-lo. Mesmo se não funcionar, não faz diferença. Com apenas um trabalho publicitário, nós conseguimos pagar essa multa. O próximo passo é mamão com açúcar. Criar a casa de apostas do Luva de Pedreiro. Dar o nosso máximo para que pareça algo bonito e limpo, mesmo seu público sendo majoritariamente infantil. Não importa, nós vamos lucrar bilhões com isso. Cheque mate. E o que me entristece nessa história toda é saber o potencial que Irã tem de nos representar no mundo inteiro, se tornando um dos maiores influenciadores do mundo. Ele tem todo o seu valor descartado, jogado no lixo, quando faz propagandas para lojas de armas ou então para sua casa de apostas, tendo um público infantil. Não faz sentido converter o seu público dessa forma. É sujo, é doentio. Mas não importa, Falcão desde o início, desde as suas primeiras investidas, já tinha isso em mente. E Luva era só mais uma peça em seu lindo jogo de xadrez. Todas essas atitudes de Luva são consequências de uma péssima gestão. E é com essa péssima gestão que eu acredito que nós estamos assistindo o início da queda de Irã. Um jovem que tinha o potencial de inspirar o mundo inteiro por bastante tempo. Mas a maldade do ser humano, a ganância de seus empresários antecederam sua queda.